aí, lindezas do tio William Lopes, o Calvo? Meus amores, é o seguinte, na aula anterior de sistema nervoso, que ainda nós estamos no sistema nervoso, deixa eu até passar aqui já, né? Eu falei para vocês dos componentes do sistema nervoso. Falei para vocês que existem os neurônios, que são as células responsáveis pelo impulso, pela transmissão da informação, né, através dos impulsos nervosos. Falei para vocês das células da glia, que são células responsáveis pela sustentação, nutrição, defesa, mielinização dos neurônios. Perfeito? E terminei a aula falando sobre sinapses químicas e sinapses elétricas. Perfeito? Agora nós veremos aqui que o sistema nervoso ele é dividido em duas partes. Perfeito? A primeira parte é o sistema nervoso central. Deixa eu pegar aqui minhas canetas. Ó. Sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele é formado pelo cérebro, né, pelo encéfalo e pela medula espinhal. Joia? O sistema nervoso periférico ele é formado pelos nervos e gânglios, perdão. Nervos e gânglios, tá? Então, sistema nervoso central, medula espinhal e encéfalo. E sistema nervoso periférico, nervos cranianos, nervos, de forma geral, e os gânglios. Perfeito? No caso, o sistema nervoso periférico, ele pega as informações do ambiente e leva para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele processa essa informação e envia para que você tome uma resposta. Perfeito? Então essa é a ideia. O sistema nervoso periférico pega o que está na sua periferia, leva para o sistema nervoso central, você processa essa informação e então você desencadeia uma resposta. Começando aqui então com o sistema nervoso central. Beleza? Sistema nervoso central. Então, no sistema nervoso central, nós temos o encéfalo, beleza? O encéfalo, ele tem aqui, basicamente, três regiões, tá? Nós temos o cérebro, que é formado pelo telencéfalo e pelo diencéfalo. Nós temos o tronco cefálico, beleza? O tronco cefálico é formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo, beleza? E o cerebelo, que tem autor que coloca junto com o tronco cefálico. O cerebelo é esse cara aqui, ó. Beleza? Então, essa é a estrutura do encéfalo. Tudo bem? Então, o cérebro, ele é formado pelo telencéfalo e diencéfalo, o tronco cefálico, bulbo, ponte, mesencéfalo e o cerebelo. É essa a visão geral. Perfeito? Agora, no seu desenvolvimento, por exemplo, lá no início, lá na fase embrionária, o tubo nervoso central, ele começa a formar na região anterior três vesículas. Uma que é o prosencéfalo, o mesencéfalo e uma parte chamada robencéfalo. Isso aqui é o embrião com 1 mês. Essas partes agora, elas vão se desenvolvendo e se subdividindo. Aqui, por exemplo, no embrião de 5 semanas, você consegue ver que o prosencéfalo, ele vai dar origem, vou colocar em vermelhinho que era prosencéfalo, ó, prosencéfalo é isso aqui. Ele vai dar origem ao telencéfalo, que é o córtex cerebral, e o diencéfalo, que vai ter tálamo, epitálamo, hipotálamo, que nós veremos mais adiante. Beleza? Então, subdivide em 2, o prosencéfalo. O mesencéfalo continua como mesencéfalo. Tudo bem? E o rombencéfalo, que é a terceira vesícula, ela vai dar origem a duas partes. O metencéfalo, que depois vai dar origem à ponte e o cerebelo. E nós temos aqui o mielencéfalo. O mielencéfalo, ele vai dar origem à medula oblonga, que é o bulbo, beleza? Tranquilo? Então aqui nós temos
tá? Nós temos então aqui, daí no adulto, na criança já, você vai ter o cérebro, que é formado pelo telencéfalo e diencéfalo, beleza? Que é assim. Aí nós temos o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, que é o tronco cerebral, o cerebelo e a medula espinhal. Perfeito? Tranquilo? É muito comum eles chamarem o córtex aqui só de cérebro. Perfeito? Tranquilo? Mas pelas definições, o cérebro, ele é formado ali pelo diencéfalo e pelo telencéfalo. Tudo bem? Bom, vamos lá então. Encéfalo, quais são as funções? Esse meme é demais. Mano, olha só. A moça passa o cara. My goodness. A moça. What the fuck? Não é? Agora, qual é a função do encéfalo então? Ele é responsável pelas emoções. O cara estava andando na rua, passou aquela moça bonita, com a recepção visual, você bateu o olho e já foi direto. Não é? A namorada dele viu e ficou putaça da cara e falou: o que é isso, mano? Não é? Então é responsável pelas emoções. Aí o que acontece? Vai receber essas informações sensoriais. O cara, pela informação sensorial da visão, ele olhou para a moça. Ela olhou para ele, viu ele olhando para a moça, já também tem informação sensorial. E aí vai pegar essas informações e vai relacionar com aquilo que você já tem de pré-conhecimento, vai integrar toda essa informação e vai dar uma resposta. Por exemplo, o cara olhou. A mulher vai dar um beliscão nele. Beleza? Então, vou pegar só o homem como exemplo, na função do encéfalo. Ele olhou, viu, a mulher deu um beliscão nele de raiva, aí ele vai fazer o seguinte, né? Ele já falou, caramba, tomei um beliscão, ferrou. Aí o que ele vai fazer? Ele falou, amor, que é isso? Você está crazy? Você está louca? Você estava olhando para aquela moça. Não, eu só estava vendo o vestido dela para comprar um igual para você. Viu? Então o que ele fez? Ele pegou a informação com uma informação que ele fala, cara, vou me ferrar, eu tenho que sair dessa. Aí você teve toda a sua resposta através de órgãos efetores. Por exemplo, a fala. Beleza? E é claro, o tirar onde tomou o beliscão. Tudo bem? Então essa é a função. Bom, então o encéfalo, vamos para o cérebro. O cérebro é formado pelo telencéfalo e diencéfalo. Ele é o centro de aprendizagem. Ele tem aproximadamente 2% do peso corporal. Beleza? E ele, pessoal, do oxigênio que você inala, ele utiliza 20%. Ele precisa de muita energia. Inclusive, ele precisa de muita glicose. Tudo bem? Inclusive, por exemplo, o cara quando entra em coma alcoólico, por que se toma glicose? Se toma glicose no coma alcoólico para que o suprimento de glicose não falte para o sistema nervoso. Entendeu? Não é para evitar ressaca. Não, é porque, por exemplo, quando você está bebendo, o fígado ele para de liberar a glicose para o sangue. Entendeu? E se você ficou muito tempo bebendo e não comeu nada, não é? Vai faltar glicose do sistema nervoso. Então ele desliga tudo e fala, ó, quero a glicose do corpo agora somente para mim. Perfeito? Tranquilo? Então o cérebro ele é bem chatinho para a energia mesmo. Então o cérebro ele tem duas partes ali. O córtex, que é a região externa do cérebro, que é dividida em dois hemisférios. Isso aqui é o córtex. Beleza? A porção mais externa do cérebro, né? Isso aqui é o córtex. Joia. E ele é o centro de aprendizagem, de emoção, de percepção, beleza? Uma coisa que é interessante aqui é que o hemisfério direito controla o lado esquerdo do corpo e o hemisfério esquerdo controla o lado direito, beleza? Então ele é dividido em hemisférios. Aí ele tem uma estrutura muito importante que é o corpo caloso, e o corpo caloso ele vai permitir uma integração entre o hemisfério direito e esquerdo. Então, na verdade, ele é uma região bem espessa, que ali você tem axônios. E ali ele permite a relação direita e esquerda do cérebro. Tudo bem? Ainda do lado do córtex, é interessante você saber o seguinte. Olha só. No lobo frontal, que é esse pedaço aqui, ó. Isso aqui é o lobo frontal.
É essa parte. Tudo bem? O lobo frontal, ele é o córtex responsável pela coordenação motora. Beleza? Coordenação motora. Ele que vai controlar o sistema, o sistema esquelético. Beleza? Vai controlar aí a musculatura esquelética. Tá? Aqui você tem a área da formação da fala, chamada de área de Broca. Tá? E aqui nessa parte pré-frontal é o planejamento de tomada de decisão. E, inclusive, esse osso da testa e esse osso da nuca aqui, ó, que é o osso occipital, eles são, quando você olha, você cortou um crânio, você olhou, você vai ver que ele é bem resistente aqui e bem resistente aqui, porque são partes nobres do encéfalo. E por que a parte aqui de trás? Porque é o seguinte, essa parte aqui, que é o lóbulo occipital, ele é responsável pela visão, beleza? Então, esse cara aqui, ó, é a região da visão, perfeito? Região que processa a informação visual. Uma pancada na nuca pode te deixar cego, beleza? Aí nós temos aqui o lóbulo temporal, que é esse aqui, ó, o lóbulo temporal. O lóbulo temporal, ele tem o córtex auditivo, responsável pela audição, e tem uma área, bem ali no finalzinho aqui, mais profunda ali assim, tá? Que é chamada de área de Wernicke. Essa área de Wernicke é ela que também permite a compreensão da linguagem. Tudo bem? Então você tem audição, mas você tem que compreender o que está falando. Joia? E por fim, nós temos aqui o lobo parietal, que é esse mais região aqui assim, ó, que está envolvido aí com as sensações, está envolvido mais com a informação sensorial. Tudo bem? Aqui assim, essa região aqui, ó, tá? Do parietal. Beleza? Então essas são as regiões do córtex. Agora, o diencéfalo, que é essa região aqui, ó, essa região aqui, beleza? Ela é formada, não é tudo aquilo ali não, tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Ela é formada, aqui deu um zoom dessa região, né? O diencéfalo, ele é formado por deixa eu pegar uma outra caneta aqui, meus amores, ó. Ele é formado, essa região aqui é o diencéfalo, ó. Aqui. Aqui. Beleza? Isso aqui é o diencéfalo, que é formado pelo tálamo, hipotálamo e aqui o epitálamo. Perfeito? O que cada região dessa faz, William? Bom, o tálamo, a palavra tálamo significa quarto de dormir, se eu não me engano. Ela é o principal centro de entrada para a informação, tá? Ela vai fazer o quê? Ela é como se fosse uma telefonista de uma grande empresa. Por exemplo, na hora que você liga numa grande empresa, vai cair onde? Na telefonista. Aí a telefonista, ela vai filtrar a informação. Você fala, eu quero falar com o departamento de vendas. Ela te encaminha para o departamento de vendas. Aí uma outra pessoa liga e fala, eu quero falar com o departamento do almoxerifado. Vai passar para o almoxerifado. Eu quero falar com o departamento de marketing. Vai para o departamento de marketing. Assim é o tálamo. Ele recebe todas as informações, aqui ó, ele recebe as informações que vieram do corpo e distribui para as regiões do organismo. Beleza? O olfato não passa por ali. Beleza? Que aí tem um bulbo olfatório que vem aqui na frente direto, ó. Beleza? Tranquilo? E esse cara aqui, ele é responsável também por deixar o nosso corpo em estado de alerta. Ele deixa o nosso corpo em estado de atenção, de consciência. É ele que nos deixa consciente. Tudo bem? É o tálamo. O epitálamo, que é essa região aqui, ó, ele é uma pequena evaginação dessa região e forma um órgão chamado pineal ou glândula pineal. Essa glândula pineal, ela funciona como um fotorreceptor e é ela que vai dar a situação dos ciclos circadianos, ou seja, duração do dia e da noite. Ali, ela produz, no período de escuridão, ela produz um hormônio chamado melatonina, que controla o sono. Beleza? Então, repara, por exemplo, quando você vai chegando 5, 6 horas da tarde, o ideal é você já parar de ficar com luz no rosto, não é? Você já ir se acalmando, porque começa a produção de melatonina que vai preparar a sua noite de sono. Beleza? Então ela é responsável pelo sono. Então ali tem o epitálamo. Joia?
O hipotálamo, esse cara é bem famoso, porque o hipotálamo, ele tem duas porções. Tá? O hipotálamo aqui é o sistema nervoso, tá? E ele vai formar, não tem duas porções não, perdão, tá? Eu estava olhando para a hipófise e falando do hipotálamo. O hipotálamo, ele é uma região extremamente importante, tudo bem? É uma região extremamente importante que ele mantém a homeostase do organismo, ou seja, tudo em equilíbrio. Temperatura, balanço hídrico, apetite, beleza? Então, é ele que mantém. O comportamento sexual também vem do hipotálamo, beleza? E aí, o que eu preciso que você saiba? O prolongamento do hipotálamo, ele vai formar uma parte da hipófise chamada neurohipófise, que é essa parte aqui. Então, a hipófise, ela tem duas partes, a adenohipófise e a neurohipófise. A adenihipófise, ela é de tecido epitelial, então ela é realmente uma glândula, perfeito? Agora, a outra parte, ela é um prolongamento do sistema nervoso, tudo bem? Então, por exemplo, aqui no hipotálamo, ele produz o hormônio ADH, o ADH é produzido aqui, e aí, quando você tem a sensação de que o corpo percebe, não é? Que diminuiu a quantidade de líquidos no corpo, então esse cara aqui, ele produz o ADH, que vem para a neurohipófise, aí a neurohipófise secreta isso aqui nos vasos sanguíneos, que vai atuar lá no néfron, promovendo uma reabsorção maior de água. Perfeito? A retenção de água. Joia? Então tá bom. O hipotálamo, ele contém uma região onde fica o quiasma óptico, beleza? Que é um local onde cruza as informações. Tudo bem? Então, olha só, presta atenção. Aqui nós temos uma coisa que é legal, né? Hemisfério esquerdo, hemisfério direito. Olha só que legal. Quando você observa aqui, você tem o vermelho. Esse vermelho está no lado esquerdo. Onde ele vai ser percebido? Aqui, ó, no direito, ó, o vermelhinho aqui. E o azul? Ele está aqui. Olha só, onde ele vai ser percebido? No hemisfério esquerdo. Porque você vai ter o cruzamento dessas informações. Então, o lado esquerdo controla o lado direito e o lado direito controla o lado esquerdo. Olha aqui a mão esquerda. Quem que está controlando a mão esquerda? A mão esquerda, quem está controlando é o hemisfério direito. Olha a mão direita aqui. Quem que está controlando? O hemisfério esquerdo. Perfeito? Essa figura é muito legal do livro da Silverthorne. Tudo bem? Tronco encefálico. Então, nós terminamos lembrando, então, ó, por favor, lembrando. O cérebro, o cérebro, ele é formado pelo telencéfalo, que forma o córtex cerebral, e pelo diencéfalo. O diencéfalo, você tem hipotálamo, tálamo e epitálamo. Lembrando que no epitálamo, você tem a pineal, que controla o sono. Perfeito? Tronco cefálico é essa partezinha aqui, ó. Você tem aqui mesencéfalo, ponte e bulbo. Perfeito? Então, é isso. Joia? Aí nós temos o seguinte, o mesencéfalo, deixa eu apagar aqui, o mesencéfalo, que é essa região aqui, deixa eu trocar minha caneta. Ó, essa partezinha aqui é o mesencéfalo, essa parte verdinha, que seria essa regiãozinha aqui, tudo bem? Ó, o mesencéfalo. Joia? Ele vai controlar os reflexos da audição e os reflexos oculares. Então, por exemplo, você ouviu um barulho, por exemplo, ele está lá à direita, ele vai chegar primeiro aqui do que aqui. Então, você vai fazer o quê? Você vai virar para esse lado. Tudo bem? E aí, os movimentos oculares, por exemplo, ó, olhou para cá, olhou para lá, são os movimentos oculares. Mas ele não é o centro da visão. O centro da visão é o lobo occipital. Lembra disso? Ele é o lobo occipital. Tudo bem? O lobo occipital é o centro da visão. Então, ali ele controla os movimentos oculares. Joia? Ótimo. Bom, aí nós temos aqui a ponte, que é essa daqui, ó. Tá, ó. A ponte. A ponte, ela também atua como uma fonte de retransmissão do cerebelo ao cérebro. Daqui a pouco nós vamos ver que a informação do cerebelo é para manter a gente como se fosse em equilíbrio, mantém o tônus muscular. Então, ela recebe essa informação do cerebelo e passa para o cérebro. Beleza? Então, ela pega, deixa eu até grifar aqui, ó, transfere as informações do cerebelo para o cérebro.
beleza? E uma coisa que é muito importante, que juntamente com o bulbo, ela controla a respiração, tudo bem? E é nessa região que controla o cruzamento das vias motoras, ou seja, lado esquerdo controla direito, direito controla lado esquerdo. Beleza? Tranquilo? E o bulbo, ou medula oblonga, ou ainda bulbo cefalorraquidiano, beleza? Ou bulbo raquidiano, tudo bem? Então nós temos aqui bulbo cefalorraquidiano só mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é no Amabis que ele só traz. Eu coloco de bulbo ou medula oblonga. No Amabis, que é um excelente livro, ele chama de bulbo raquidiano também. Beleza? Bulbo raquidiano. Ó, livro do Amabis. Tudo bem? Eu gosto de chamar só de bulbo ou medula oblonga, mas tudo bem. Então, esse cara aqui, ele é considerado o centro vital. Presta atenção que isso aqui cai pra caramba, tá? Ele é considerado o centro vital. Por quê? Ele vai controlar digestão, batimentos cardíacos, pressão arterial, reflexos de salivação, deglutição, vômito. Eu já vi cair essa parte do vômito em um vestibular da UEM. É que não, eu falo na UEM, sim, porque na UEM quando cai, gente, cai umas coisas meio encardidas, né? Então, esse reflexo do vômito, ele vem do bulbo. Tudo bem? Joia? O tronco cefálico ou cerebral é formado por mesencéfalo, bulbo e ponte. Tem autor que coloca cerebelo junto. Tem autor que coloca separado. Eu coloquei nenhum e nem outro. Beleza? Pode ver que eu até mudei a imagem aqui. Joia? Então, por favor, tem autor que coloca junto com o tronco cefálico, tem autor que coloca separado. Para a prova de vestibular, quem que é tronco cefálico? Mesencéfalo, bulbo e ponte. É isso. Beleza? Mesencéfalo, bulbo e ponte. Isso. Ou ponte e bulbo, tanto faz. Tá? Aí tem autor que coloca o cerebelo junto com o tronco cefálico. Esse cara aqui, ele controla os movimentos corporais. Os movimentos corporais. Tudo bem? Os movimentos corporais. Por exemplo, postura, equilíbrio, tônus muscular. O que é tônus muscular? Por exemplo, o tônus muscular é como se fosse um sistema de alerta para o músculo. Por exemplo, meu braço está aqui. Eu quero fazer assim. Tuf, deixa eu ficar mais longe. Ó, meu braço está aqui. Eu quero fazer assim ou eu quero fazer assim. Tá? Cabeça, ombro, joelho e pé. Eu quero fazer isso aqui. Perfeito? Para fazer isso, o meu músculo ele tem que estar previamente assim, ó. Vai acontecer algum movimento em algum momento aqui. Rapidamente vai acontecer algum movimento. Isso é tônus muscular. É que o músculo ele fica numa postura levemente, digamos assim, contraída. Já como se estivesse preparado para acontecer um movimento. Então, isso é tônus muscular. Perfeito? Isso é tônus muscular. E ele também está envolvido com a memória dos movimentos rotineiros. Por exemplo, por que eu coloquei a pessoa caminhando aí? Porque essa história de jogar uma perna para frente e outra para trás é uma memória rotineira. Isso quem controla? O cerebelo. O andar de bicicleta, manter o equilíbrio? O cerebelo. Perfeito? Tranquilo? Joinha? O cerebelo, o impulso inicial dele, o impulso inicial para mover os músculos vem do cérebro. Só que aí, o que ele faz? Ele pega essa informação, calibra para ver como está o músculo. Por exemplo, eu quero mexer uma perna, mas ele tem que saber onde que está a outra. Então, e aí ele sincroniza o movimento. É isso que ele faz. Ele pega o movimento, vem o sinal para movimentar e fala, opa, calma lá. Eu vou ter que mexer essa perna. Então, vamos regular o corpo inteiro aqui para mexer essa perna. E é assim que funciona, então, com o cerebelo para sincronizar os movimentos. Perfeito? Assim fechamos, então, mais essa parte da aula. Lembrando que aqui eu falei de sistema nervoso central, mas não falei medula. Medula para sistema nervoso central e sistema nervoso periférico vai ficar para a próxima aula. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, lindezas!